O que aconteceu? A alta do mercado parecia que nos levaria à lua, mas de repente encontramos um obstáculo. Sonhos de Lambo ou pesadelos de Lambo? O cenário macroeconômico. Ainda tem muita coisa boa acontecendo. Há fatos duros para discutir hoje, pois muitos dizem o topo já foi, acabou. Ações em queda, cripto em queda, vai acabar tudo? Ou será que isso é só um grande falso movimento antes da próxima disparada? Vamos analisar alguns dados macroeconômicos. Temos boas e más notícias, então vamos direto ao ponto. Relatório da Southern Business and Development, que monitora grandes projetos no sul dos Estados Unidos da América, aponta sinais preocupantes. A lista anual deles, das maiores inaugurações e expansões no sul, teve o pior ano em mais de 30 anos. Os números são brutais. Em anos favoráveis, a região obtinha cerca de 600 a 700 grandes projetos, como 680 em 2017, 695 em 2016 e 730 em 2015. Esse é o sul em plena força. Mesmo durante a crise financeira de 2008, o Sul ainda registrou 429 projetos. A desaceleração das .com, 447. Covid. Este ano, a SBD projeta 274, menor número já registrado, pior que 2008. Parece ser só uma oscilação regional. Os 15 estados analisados geram mais de 8 trilhões de dólares em produto interno bruto, quase um terço do total dos Estados Unidos da América, o que já os colocaria entre as maiores economias do mundo. E fica ainda pior. Um novo relatório da Moody's Analytics mostra que 22 estados já estão em recessão ou correm sério risco de entrar em uma. Esse é um padrão muito mais preocupante aqui. O economista-chefe da Moody's ressalta que os estados do Sul costumam impulsionar o crescimento dos Estados Unidos da América e, como acabamos de ver, eles também não estão indo muito bem. O ponto positivo. Atualmente, Califórnia e Nova York são dois dos maiores contribuintes para o produto interno bruto dos Estados Unidos. Ambos estão se mantendo estáveis por enquanto e estão ajudando a se manter os números nacionais mais equilibrados. Pense no Vale do Silício, todas essas coisas, certo? Como um ponto interessante, é provável que estejamos perto do fundo de uma recessão real, que ainda não foi realmente percebida nos mercados porque a bolha da inteligência artificial está aqui e todos esses gastos de capex estão acontecendo. Se observarmos a economia real, ela tem sofrido por isso, com menos criação de bons empregos. Provavelmente sairemos desse mercado baixista para a economia real em breve. Isso levanta a questão sobre a existência de algum indicador prospectivo que possamos observar. Isso te dará uma visão interessante. A manufatura é um dos principais pilares da economia dos Estados Unidos da América. Ela responde por 10% do produto interno bruto dos Estados Unidos da América e, em agosto de 2025, emprega quase 13 milhões de pessoas. O principal indicador é o Purchasing Managers Index de manufatura do Institute for Supply Management, que você já deve ter ouvido eu mencionar. Um dos melhores indicadores do rumo da economia. Ele pesquisa gerentes de compras que detectam mudanças na demanda antes dos dados oficiais. O Institute for Supply Management pega as respostas e as transforma em um índice simples. Acima de 50 indica expansão do setor, abaixo, contração. A má notícia agora é que os números não estão e não têm estado muito bons há bastante tempo. Nós só ficamos brevemente acima de 50 por alguns meses nos últimos 3 anos. Recentemente, caímos para 487 em outubro, abaixo dos 491. Os mercados de previsão estão dizendo que vamos voltar para cerca de 49 e alguma coisa quando recebermos a próxima divulgação de dados. Isso é só uma expectativa sobre os fatos reais. A última vez acima de 50 foi em fevereiro. Agora tem outro relatório parecido aqui. O Purchasing Managers Index, de manufatura global, da SP. Ainda está em expansão, com 519 em novembro, mas caiu em relação aos 525 de outubro. Agora, a manufatura não está entrando em colapso, para deixar claro. Mas o Purchasing Managers Index do Institute for Supply Management, abaixo de 50, também não é bom. O lado bom é que estamos abaixo de 50 há anos. É mais provável que saiamos dessa em 2026, já que um grande estímulo está sendo planejado para a economia dos Estados Unidos da América.
Ou seja, estaríamos mais perto do fim da recessão e do início de um período de bonança no mercado, com o novo ciclo de negócios começando a aquecer. Considere construir novas usinas nucleares, centros de dados e plantas de processamento de minerais raros, além de operar e contratar para tudo isso. Isso significa muitos empregos bem remunerados. E não para por aí, aliás, porque os empregos também são um problema. Veja só. Anúncios de demissões aumentaram em outubro, segundo Challenger, Gray e Christmas. Que nome estranho para uma organização, né? Enfim, empresas cortaram mais de 153 mil empregos no mês passado, alta de 175% em relação ao ano anterior. Maior aumento em outubro desde 2003. Demissões nos primeiros 10 meses do ano já passam de 1 milhão. É difícil saber o quanto isso é causado pela economia fraca ou pelos cortes de empregos devido à inteligência artificial. Ou isso tem a ver com o regime de taxa de juros zero que persistiu lá em 2021. Difícil dizer, mas muitos obstáculos e reviravoltas ao mesmo tempo. O efeito é o mesmo, seja qual for a explicação. Menos salários significa menos gastos, o que aperta ainda mais as receitas e margens das empresas, criando um ciclo vicioso que pode arrastar a economia ainda mais para baixo. Embora os números de empregos fora do setor agrícola superaram as expectativas em mais do que o dobro. Então, enquanto empregos de colarinho branco estão sendo cortados, isso é muito real, e a inteligência artificial é parcialmente culpada por isso. A economia real ainda está encontrando emprego para as pessoas. Mas os problemas não se limitam ao mercado de trabalho ou aos gastos dos consumidores. O crédito privado também dá sinais de alerta. A Blue Owl Capital, uma das maiores credoras, teve que cancelar uma fusão de fundos porque um dos fundos estava sendo negociado muito abaixo do seu valor real. Esse é só um exemplo, mas já há preocupação com algo mais sistêmico acontecendo. Veja, esse tipo de desconexão normalmente não acontece em mercados saudáveis. Quando o crédito fica mais restrito, claro, o que isso significa? As empresas não conseguem pegar empréstimos? Quando as empresas não conseguem pegar empréstimos, a expansão para. Nenhuma nova ala da fábrica está sendo construída, ninguém novo está sendo contratado. E o ciclo negativo continua. Afeta os empregos, afeta os gastos. Com menos dinheiro, as pessoas compram menos, e as empresas contratam ou mantêm menos funcionários. Blá, 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 até o fundo do poço. Acho que estamos mais perto disso do que pensam. E tem o boom da inteligência artificial. Grandes empresas de tecnologia investem bilhões em data centers e inteligência artificial. Mas qual parte é financiada por dívida? Empresas de grande porte, como Oracle, Meta e Alphabet, emitiram mais de 90 bilhões de dólares em promissórias até setembro. Isso é, na verdade, bom e ruim ao mesmo tempo, já que a narrativa da inteligência artificial está sustentando toda a economia agora e, com certeza, os mercados. Mas os investidores continuam cautelosos. Quando o crescimento depende muito de empréstimos, os lucros caem, empregos são cortados e os gastos desaceleram. O lado bom? Isso pode virar rapidamente muitos empregos com usinas de energia e centros de dados. E todas essas coisas começando a surgir, precisando de pessoas para construir essas coisas. Cara, essas coisas, consertar essas coisas, todo esse tipo de coisa. Então não é tudo ruim, ok? Mas, de novo, há problemas surgindo por aí. Pessoal, antes de entrarmos na próxima parte deste vídeo, para negociar criptomoedas sério, esteja na Femex. Esta é a plataforma global feita para traders. É rápida, segura, tem todos os ativos que você quer negociar e possui alta liquidez. Uso há anos, porque funciona sem enrolação. E sim, está disponível para todos, inclusive você. Em alguns casos, você pode precisar de uma VPN, dependendo de onde mora, mas esse é um pequeno preço pelo que você está prestes a conseguir. Porque agora eles estão oferecendo bônus insanos. Na verdade, até dólares americanos 1.600 em bônus de cashback e 20 mil dólares americanos em bônus de negociação. A oferta não vai durar para sempre. Na verdade, ela está quase acabando. Então é melhor você agir rápido. Clique no link aqui embaixo. Aproveite antes que acabe. Agora, veja! Apesar das demissões, o mercado de trabalho dos Estados Unidos da América surpreendeu ao criar 119 mil empregos em setembro, superando em 100% as expectativas. Enquanto a manufatura diminui, o setor de serviços cresce e já responde por mais de 70% do produto interno bruto dos Estados Unidos da América. O Purchasing Managers Index do setor, medido pelo Institute for Supply Management, subiu de 50 em setembro para 52,4 em outubro, indicando expansão. São avanços muito positivos aqui.
Certo? Para o Institute for Supply Management Purchasing Managers Index de serviços, esse é o crescimento mais forte desde fevereiro. Além disso, há um enorme motor de crescimento acelerando em inteligência artificial e em energia. Larry Page teria dito internamente no Google: estou disposto a ir à falência em vez de perder a corrida da inteligência artificial. Warren Buffett investiu cerca de 4 bilhões de dólares no Google, então não subestime nenhum dos dois. Ok, o retorno sobre investimento não é o foco agora. Vencer é ter as maiores empresas de tecnologia do mundo focadas em ganhar. O que acha que vai acontecer? O investimento em infraestrutura de inteligência artificial é enorme, com Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e outros liderando. Elas informaram que seus gastos de capital para 2025 giram em torno de 370 bilhões de dólares, focados em centros de dados de inteligência artificial e contratação de talentos. Esta é a maior expansão de computação da história, até a energia nuclear está entrando nela. A Westinghouse Electrical Company se uniu ao Google Cloud para usar inteligência artificial e acelerar a construção de usinas de energia e otimizar operações. Legal, cara, energia mais eficiente e confiável. Esse é um dos principais gargalos da corrida da inteligência artificial: falta de energia suficiente. Eles precisam construir cerca de 50 novas usinas nucleares nos Estados Unidos da América até 2030, só para acompanhar os números atuais. A corrida da inteligência artificial é geopolítica e corporativa. A Casa Branca entende o que está em jogo. Trump já indicou que pretende remover barreiras regulatórias que atrasam a inovação em inteligência artificial e a construção de usinas nucleares. Ele também deve pressionar o Fed e o Tesouro por ambientes econômicos mais favoráveis. Considere taxas de juros menores ou até a adoção total do afrouxamento quantitativo, também chamado de impressão de dinheiro. Isso poderia impulsionar o mercado em geral, criar ventos favoráveis poderosos para a economia dos Estados Unidos da América. Olha, ainda não estamos oficialmente em uma recessão. Com o produto interno bruto do quarto trimestre estimado em 4,2%, até usar essa palavra, soa estranho agora. Estamos longe de uma recessão, mas houve algumas fraquezas. No mercado de trabalho, Institute for Supply Management e Purchasing Managers Index da indústria mostram fraquezas. Ironicamente, isso indica coisas típicas do fim de uma recessão, não do início. As pessoas dizem que são os piores números desde 2008. Sim, exatamente no fundo do mercado de baixa, de 2008. O boom da inteligência artificial, a única coisa que está sustentando. O mercado pode virar uma bolha, a menos que uma grande infraestrutura seja construída rapidamente para sustentar avaliações e lucros. Os próximos meses provavelmente vão decidir o rumo de tudo isso, ou o topo já foi alcançado. Comemorem, ursos, seus animais imundos. Nós deslizamos para a dor, ou a corrida da inteligência artificial vai esquentar cada vez mais. Assim, teremos mais uma alta explosiva. Caso contrário, o mercado selvagem seguirá por muitos anos. Aposto na segunda opção, pode chamar de esperança. O aperto quantitativo acaba em 1º de dezembro e o Fed terá novo regime e presidente. Há alguns meses, o afrouxamento quantitativo voltou a ser debatido. Todo mundo está focado em saber se o papai Jerome Powell vai cortar os juros, mas o fim do quantitative tightening é o verdadeiro código secreto de liquidez. Tecnicamente não é afrouxamento quantitativo, mas soa como início de um novo regime. As condições financeiras seguem e devem se tornar ainda mais frouxas. Até o Deutsche Bank está prevendo um afrouxamento quantitativo completo até 2026. Liquidez capaz de livrar os mercados de forças recessivas, como a fraqueza no mercado de trabalho. E colocar o vento de volta nas vendas e fazer os 50? Aperte o cinto, porque os próximos meses podem nos lançar para o alto ou nos jogar em um lugar onde você não quer estar. De qualquer forma, vai ser uma montanha-russa. Aliás, a gente mergulha nesses assuntos macroeconômicos, assim como em Bitcoin, criptomoedas, ações e muito mais. Tudo isso na minha newsletter gratuita. O link está abaixo. Confira e junte-se a mais de 180 mil leitores semanais. Obrigado por assistir.